Você sabia que o Brasil pode ter 7 novos santos nos próximos anos? Uma dessas histórias é tão forte que arrepia. E no final, um bônus especial. Um venerável cuja beatificação está sendo pedida agora por jovens católicos em todo o Brasil. Antes de falar desses nomes, é importante entender uma coisa. Na Igreja Católica, ninguém se torna santo da noite para o dia. Primeiro, a pessoa é reconhecida como servo de Deus. Depois, como venerável, quando a Igreja confirma que viveu virtudes heróicas. Com um milagre comprovado, ela se torna beata. E somente após um novo milagre pode ser proclamada santa. Hoje, o Brasil possui mais de 170 causas de canonização em andamento, mas poucas avançam de forma concreta. Os 7 nomes que você vai ver agora se destacam porque seu processo já estão em estágios avançados, contam com forte devoção popular ou envolvem história de martírio, algo que acelera naturalmente o caminho para os altares. E entre esses nomes, há um que carrega uma história de fé, dor e redenção, nascido escravo, mas livre em santidade. Beato Francisco de Paulo Victor. O primeiro nome dessa lista carrega uma história que, por si só, já diz muito sobre a fé no Brasil. Francisco de Paula Victor nasceu em 1827, em Minas Gerais, e nasceu escravo. Filho de uma mulher escravizada, sua infância foi marcada pela pobreza, pelo preconceito e pela exclusão. Ainda assim, desde muito cedo demonstrava inteligência, sensibilidade e uma profunda inclinação para a fé. Contra todas as expectativas de sua época, Francisco aprendeu a ler, estudou o latim e aos poucos sentiu o chamado ao sacerdócio, algo quase impensável para um homem negro e ex-escravizado no Brasil do século XIX. Sua ordenação foi um escândalo para muitos, mas um sinal de esperança para outros. Mas o que Padre Victor faria com esse sacerdócio conquistado a tanto custo? A resposta viria em 3 pontas e mudaria vidas para sempre. Já como padre, Francisco de Paula foi enviado para 3 pontas do interior de Minas Gerais. Ali, não ficou conhecido por grandes discursos nem por grandes feitos segundo a lógica humana. Sua fama vinha de outra coisa: a caridade incansável, a atenção aos pobres, o cuidado com os doentes e o amor pelos esquecidos. Padre Victor usava os poucos recursos que tinha para educar crianças, socorrer famílias inteiras e mediar conflitos. Tornou-se um verdadeiro pai espiritual para a cidade. Diziam que sua casa nunca estava vazia, sempre havia alguém pedindo ajuda e quase sempre alguém sendo acolhido. Mesmo quando alguns fiéis recusavam receber a comunhão de suas mãos, mesmo quando outros padres o tratavam como inferior, ele permaneceu fiel, silencioso e constante. Não respondeu com revolta, respondeu com santidade. Francisco morreu em 1905, deixando uma marca profunda na fé do povo mineiro. Sua memória atravessou gerações, sustentada não por fama, mas por gratidão. Em 2015, após a investigação de um milagre atribuído à sua intercessão, a cura inexplicável de um câncer terminal, a Igreja o proclamou beato. Mais de um século depois de sua morte, Padre Victor finalmente recebeu o reconhecimento que a sociedade de seu tempo lhe negou. Pontas, nello stato di Minas Gerais, in Brasile, è stato proclamato beato Dom Francisco di Paula Victor. A história de Padre Victor nos lembra que no Brasil, a santidade muitas vezes nasce no silêncio, na dor e na fidelidade diária. A história de Padre Victor nos lembra que a santidade pode nascer mesmo onde a sociedade tenta sufocá-la. Viveu 78 anos dedicados à caridade. Mas a próxima beata não teve esse tempo. Isabel Cristina Mirade Campos morreu aos 20 anos, e sua história vai mostrar que santidade não precisa de uma vida longa, só precisa de uma vida inteira. Isabel Cristina Mirade Campos nasceu em 29 de julho de 1962, em Barbacena, Minas Gerais. Uma adolescente comum do interior mineiro. Estudava, tinha amigos, fazia planos para o futuro. Mas Isabel tinha algo que a diferenciava, uma fé discreta,
profunda e coerente. Ela não sabia que essa fé seria testada da forma mais brutal possível. Isabel não era freira, não tinha visões, não fazia milagres. Ela era uma jovem leiga que vivia sua fé no cotidiano, participava da vida com devoção sincera, rezava diariamente, levava a sério sua vida espiritual. Nada de extraordinário aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, tudo. Porque quando a aprovação chegou, Isabel estava pronta, mesmo sem saber. Em 1º de setembro de 1982, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Isabel tinha 20 anos e 1 mês. Naquele dia, ela sofreu uma tentativa brutal de violência sexual. E naquele momento, Isabel fez uma escolha. Ela resistiu, não por orgulho, não por impulso, mas porque sua dignidade, sua fé e sua pureza eram inegociáveis. O agressor não aceitou a resistência. Isabel foi assassinada. Ela perdeu a vida, mas não perdeu a sua alma. Ela morreu defendendo algo que o mundo moderno esqueceu o valor, a santidade do próprio corpo, a dignidade que vem de Deus. A notícia do assassinato chocou o Juiz de Fora, mas algo começou a acontecer. A história de Isabel não gerou apenas revolta, gerou conversão, não por curiosidade mórbida, mas porque tocava algo profundo nas pessoas. A coragem silenciosa de uma jovem que escolheu não ceder, mesmo diante da morte. Fiéis começaram a rezar por sua intercessão. Relatos de graças, curas e conversões começaram a surgir. A igreja investigou e reconheceu. Isabel Cristina morreu mártir. Em 2022, 40 anos após sua morte, Isabel Cristina Mirade Campos foi proclamada beata. Ela se tornou a primeira mártir da pureza beatificada no Brasil. Stata beatificata Isabel Cristina Mirade Campos. E um símbolo para toda uma geração de jovens católicos, porque Isabel prova algo revolucionário. Santidade não é coisa de museu, não é coisa só de convento, não é coisa do passado. Isabel tinha 20 anos, usava jeans, ouvia música, estudava sonhando se tornar médica. Era uma jovem do século XX, que viveu virtudes eternas. Isabel nos ensina que a santidade pode custar caro, mas também nos ensina que há coisas pelas quais vale a pena pagar esse preço. Sua dignidade, sua fé, sua alma. Isabel pagou com a vida e ganhou a eternidade. Isabel nos mostrou que santidade pode custar a vida em um único momento. Mas e quando a santidade se constrói dia após dia, nas pequenas coisas que ninguém vê? Mariano de la Mata Prício nasceu em 31 de dezembro de 1905, na Espanha. Aos 23 anos, recém-ordenado padre agustiniano, embarcou para o Brasil em 1928. O destino? Taquaritinga, interior de São Paulo. Mariano não veio para ser famoso, veio para servir, e serviu por 55 anos ininterruptos. Padre Mariano era conhecido por 3 coisas. Primeiro, uma rotina rígida e disciplinada. Acordava cedo, rezava, trabalhava, repetia, todo dia. Segundo, amor incondicional às crianças e aos pobres. Visitava famílias carentes, consolava enfermos, era pai espiritual de jovens. Terceiro, as oficinas de Santa Rita de Cássia, equipes de senhoras que, sob sua direção espiritual, costuravam enxovais para recém-nascidos pobres. Em 1983, Padre Mariano morreu de câncer no abdômen. Ele tinha 77 anos. 13 anos depois, em 1996, um menino de 5 anos foi atropelado por um caminhão em Barra Bonita. Uma fratura no crânio, uma parada respiratória, hemorragia cerebral. Padres e alunos do Colégio Agustiniano de São José do Rio Preto rezaram a Padre Mariano. Em poucos dias, o menino estava brincando nas ruas, sem sequelas, sem explicação médica. Que tinha sido vítima de um grave acidente no ano de 1996. Depois de ser atropelado por um caminhão, o garoto foi internado e desenganado pelos médicos. 10 dias depois da intercessão do Padre Mariano, o menino já brincava sem nenhuma sequela. Após anos de devoção e investigação, em 2006 a igreja o beatificou. O padre, que nunca fez milagre em vida, começou a fazê-lo depois de morto. Mariano nos ensinou que a santidade se constrói nas pequenas coisas.
Mas e quando a santidade exige tudo? Quando defender a fé significa olhar a morte nos olhos? Manuel Gomes Gonzalez e Adílio Daronc sabiam a resposta e pagaram um preço mais alto. Manuel Gomes Gonzalez nasceu em 1877, na Espanha. Veio para o Brasil como missionário. O destino era o interior do Rio Grande do Sul. Durante 8 anos, Manuel fez o que poucos conseguem. Transformou completamente o nível de fé da região. Evangelizava comunidades rurais, cuidava pastoralmente dos índios nativos e era administrador paroquial em Palmeiras das Missões. Manuel era aquele tipo de padre que não fica sentado esperando. Ele ia até onde ninguém queria ir. E isso custaria sua vida. Adílio Daronc nasceu em 25 de outubro de 1908, em Dona Francisca, Rio Grande do Sul. Terceiro de 8 filhos de uma família de colonos. Aos 15 anos, Adílio era coroinha, mas não era um coroinha comum. Ele acompanhava o padre Manuel nas missões mais perigosas. Enquanto outros meninos da idade dele brincavam, Adílio carregava os objetos litúrgicos do padre pelas estradas empoeiradas do interior gaúcho. Era fiel, corajoso e devoto, e prestes a se tornar mártir. Em abril de 1924, na Semana Santa, o bispo de Santa Maria fez um pedido. Visite as colônias teutônicas da Floresta de Três Passos, perto da fronteira com o Uruguai. Era uma região muito perigosa. Depois de celebrar a Semana Santa em Nonoai, Manuel decidiu ir em missão. E Adílio, vou com você, padre. Em 21 de maio de 1924, os militares levaram Manuel e Adílio para uma área remota da floresta, longe de tudo, longe de todos. Amarraram os dois às árvores, o padre, o coroinha, o mestre e o discípulo. Adílio poderia ter fugido antes, mas não fugiu. Relatos dizem que rezaram juntos, até o último momento. Então, foram fuzilados, assassinados por ódio à fé, ódio à Igreja Católica. A Igreja Católica investigou e confirmou. Manuel e Adílio morreram por ódio à fé, martírio. E quando há martírio, não é necessário um milagre para a beatificação. O próprio sangue derramado é um milagre. Em 2007, Manuel Gomes Gonzalez e Adílio Daronc foram beatificados juntos, um padre espanhol de 47 anos e um coroinha brasileiro de 15 anos. 2 gerações, 2 nacionalidades e uma única fé, um único destino. Com a nossa autoridade apostólica concedemos que os veneráveis servos de Deus, Manuel Gomes Gonzalez, presbítero e mártir, preclaro anunciador do Evangelho, e Adílio Daronc, cristão leigo e mártir, fiel acólito nos divinos mistérios, de agora em diante, sejam chamados beatos. Manuel sabia dos riscos. Foi mesmo assim. Adílio poderia ter ficado em casa. Escolheu acompanhar o padre até o fim. E aí ele chorou e disse para o padre: Padre, quando é aqui perto, sempre vou com o senhor, lá nos bugres, eu sempre vou com o senhor, por que o senhor não me leva? Aí ele tinha um machucado no pezinho. Aí o padre disse: mas tu está com o pezinho machucado? Aí ele disse: mãe, diz para o padre me levar. Aí a mãe deixou, né? Os moradores avisaram. Eles não ouviram. Mas por quê? Porque levar Cristo aos esquecidos valia mais do que a própria vida. 2 mártires, amarrados às árvores e fuzilados. Mas e a fé deles? Essa não morreu. Essa virou beatificação e nos leva ao próximo beato, que também enfrentou a morte de forma inesperada. Manuel e Adílio morreram defendendo a fé contra a violência armada. Mas e quando o martírio não vem de balas, mas de uma escolha impossível? Benigna Cardoso da Silva tinha 13 anos e preferiu morrer a trair a sua pureza. Conheçam a nossa heroína da castidade. Benigna Cardoso da Silva nasceu em 15 de outubro de 1928, no interior do Ceará. Perdeu a mãe cedo, foi criada pela avó e pela tia, no Nordeste brasileiro em um ambiente rural e com a família pobre. Mas Benigna tinha algo que a riqueza não compra: fé profunda, católica praticante e uma devoção intensa à Virgem Maria e à Eucaristia. Aluna dedicada, fiel assídua às missas na Igreja Matriz de Santana. Conhecida pela obediência
humildade e espírito de sacrifício. Ajudava suas tutoras idosas nas tarefas domésticas. Participava da missa sempre que possível. Uma menina simples, pura e devota. Aos 12 anos, Benigna começou a ser assediada. Raul Alves Ribeiro, de 17 anos, era vizinho do sítio Oitis. Ele a perseguia, insistia e pressionava. Benigna sempre o rejeitava, mas Raul não parava. Desesperada, Benigna procurou ajuda. Foi até o padre Cristiano Coelho Rodrigues. O padre a aconselhou: resista firmemente, e lhe deu um livro ilustrado com histórias bíblicas. Benigna seguiu o seu conselho, mas Raul ficou cada vez mais violento. Em 24 de outubro de 1941, Benigna, agora com 13 anos, saiu de casa. Ia buscar água numa cacimba próxima. Raul descobriu e decidiu: hoje ela não escapa. Escondeu-se na vegetação e ali ficou esperando. Quando Benigna chegou ao poço, ele a surpreendeu, tentou agarrá-la à força. Benigna resistiu, gritou, lutou, pediu ajuda a Deus e a Nossa Senhora. Tomado pela fúria, o agressor a matou e depois fugiu. O corpo de Benigna foi encontrado por seu irmão, Cirineu, que havia saído à sua procura. Uma menina de 13 anos, assassinada por defender a sua pureza, preferiu morrer a perder a pureza. A polícia investigou, prendeu suspeitos e até o próprio irmão, Cirineu, até que Raul foi finalmente capturado, foi levado e cumpriu pena. A morte de Benigna causou forte impacto na região. O local do martírio tornou-se ponto de oração. A devoção popular cresceu, especialmente no Nordeste. 50 anos depois, Raul retornou ao local. Agora era um ponto de peregrinações, e ele se declarou arrependido. Mas a história de Benigna já havia se espalhado. Uma menina que preferiu a morte à desonra. Uma jovem que escolheu Deus até o fim. A Igreja Católica investigou e confirmou: Benigna morreu por ódio à virtude cristã da castidade. Isso é um martírio, e quando há martírio, como sabemos, não é necessário um milagre. Em 2022, Benigna Cardoso da Silva foi proclamada beata, a heroína da castidade. Nós, acolhendo o desejo do nosso irmão no episcopado, Magnus Henrique Lopes, bispo do Crato, e também dos demais irmãos no episcopado e de muitos fiéis em Cristo, depois de termos ouvido o parecer do dicastério para a causa dos santos, com a nossa autoridade apostólica, ordenamos que a venerável serva de Deus, Benigna Cardoso da Silva, jovem leiga, mártir, que observando a palavra de Deus, conservou sua vida para defender a sua dignidade de mulher até a efusão do sangue. Doravante seja chamada com o nome de Beata e que se possa celebrar a sua... Ela tinha uma fé que venceu a morte. Não existe fotos dela, apenas retrato falado. Mas sua história, essa nunca será esquecida, porque Benigna nos ensina a coisas que valem mais que a própria vida. E a próxima beata também sabia disso. Francisca de Paula de Jesus nasceu em 1808, em São João del Rei, em Minas Gerais, filha de escravos. Ainda criança, mudou-se para Baepende e lá viveu até 1895. Era uma mulher negra, pobre, analfabeta. Nunca se casou. Viveu grande parte da vida em um pequeno quarto, sem estudo formal, sem cargos na igreja, sem livros escritos. Mas todos a conheciam como Inhá Chica, Sinhá Francisca. E todos sabiam, ela era santa. Inhá Chica viveu em oração constante, uma devoção profunda à Imaculada Conceição e à Nossa Senhora. Uma vida marcada por humildade, penitência e caridade silenciosa. Pessoas simples a procuravam, e fazendeiros também, e até autoridades. Ela era conselheira, uma intercessora, e sempre dizia a mesma coisa: isso é para a Mãe de Deus resolver. O que recebia de doações, distribuía tudo aos pobres. Vivia de esmolas, sem apego material, com grande discernimento espiritual, mesmo sem saber ler. Inhá Chica tinha um sonho: construir uma capela para a Imaculada Conceição em Baepende. Essa mulher tão simples, pobre e analfabeta, construir uma capela?
Mas ela conseguiu, com doações, com fé, com oração. A capela foi erguida e hoje é santuário, centro de peregrinação até hoje, um marco histórico e espiritual, construído por uma mulher que não tinha nada, exceto a fé. Já em vida, Inha Chica era considerada santa. Após sua morte em 1895, a devoção só cresceu. Inúmeros relatos de graças e milagres. Forte devoção popular em Minas Gerais e em todo o Brasil. Símbolo da fé do povo simples, da espiritualidade mariana brasileira, da santidade fora das estruturas formais. Inha Chica provou: não precisa de diplomas para ser santo, precisa apenas de fé. A igreja investigou. O milagre reconhecido. Ana Lúcia Meireles Leite tinha um problema cardíaco congênito, comunicação interatrial. A medicina não tinha explicação para a cura, mas as orações a Inha Chica, essas tinham. O coração foi curado, inexplicavelmente. Em 2013, Francisca de Paula de Jesus foi reconhecida como venerável e, no mesmo ano, beatificada. Inha Chica se tornou a primeira beata negra e leiga nascida no Brasil, filha de escravos, analfabeta, pobre, mas com uma fé que moveu montanhas. Literalmente construiu uma capela. Viveu 87 anos em um pequeno quarto, distribuindo tudo o que recebia. Isso é para a Mãe de Deus resolver. E a Mãe de Deus resolveu. Transformou Inha Chica em beata. O caminho para a canonização segue aberto, aguardando um segundo milagre. Mas para quem conhece a história dela, o milagre já aconteceu. Esses 6 beatos mostram a força da santidade no Brasil, mas tem um brasileiro que ainda nem beato é, e já arrasta milhares de jovens, surfistas, médicos e vocações. Um médico, surfista, carioca, que morreu no mar, e hoje é chamado de anjo surfista. Vamos ao nosso bônus, o venerável Guido Schaeffer. Guido Schaeffer nasceu em 1974, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Era médico, um jovem, esportista, apaixonado por surf, morava no Rio, atendia nos hospitais, pegava onda nas praias do Recreio e da Barra. Nada de mosteiro, nada de batina, pelo menos no começo. Mas por trás da prancha havia algo muito maior. Um coração profundamente enamorado de Cristo. Guido era médico, mas não só de corpos. Ele cuidava das almas. Participava de grupo de orações, pregava, conduzia a adoração. Tinha grande devoção à Eucaristia e ao Espírito Santo. Rezava com os pacientes, atendia aos pobres sem cobrar. O amor aos doentes o levou para as periferias do Rio, moradores de rua, dependentes químicos, gente esquecida, até que essa sede de Deus o levou a dar um passo a mais. Entrou para o seminário da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um surfista, rumo ao sacerdócio. No seminário, Guido continuou sendo o mesmo, simples, alegre, acessível, sempre com terço na mão. Unia 3 coisas que parecem compatíveis: prancha, jaleco e batina. Jovens o procuravam para pedir conselhos e discernir vocação. Ele mostrava na prática que santidade não é fuga do mundo, mas presença de Deus dentro do mundo. Em 1º de maio de 2009, antes de ser ordenado padre, Guido foi surfar na Praia do Recreio, no Rio. Entrou no mar, como fazia tantas vezes, mas naquele dia sofreu um grave acidente no mar e morreu afogado. Morreu jovem, aos 34 anos. Um futuro padre, um médico dos pobres, um surfista que saiu das ondas, direto para os braços de Deus. A notícia se espalhou, o velório lotado, jovens chorando, rezando e cantando. Muitos diziam a mesma coisa: parece que perdemos um amigo e ganhamos um intercessor no céu. Depois da morte de Guido, começaram a surgir relatos de graças, curas, conversões, vocações despertadas por sua história. O apelido pegou, anjo surfista.
Grupos de orações começaram a usar sua vida como exemplo. Jovens médicos, seminaristas, surfistas viam nele um modelo possível de santidade no século XXI. A Arquidiocese do Rio abriu o processo. Guido se tornou o servo de Deus. A investigação sobre sua vida revelou algo impressionante. Um leigo, médico, seminarista que viveu as virtudes de forma heróica, no meio do caos urbano. Em 2023, o Papa Francisco reconheceu oficialmente as virtudes heróicas de Guido Schaeffer. Ele foi declarado venerável. E isso significa: a Igreja reconhece que ele viveu a santidade de forma exemplar e agora espera um milagre para que ele se torne beato, um médico, um surfista, um futuro padre, um brasileiro comum, chamado a santidade extraordinária. E talvez em pouco tempo, o anjo surfista se torne o próximo beato do Brasil. Rezemos por isso. De escravos libertos a estudantes de medicina, de meninas do sertão a surfista carioca, a santidade brasileira não cabe em um só rosto, nem em um só estilo de vida. E você, onde se encaixa nessa história? Se quiser mais vídeos assim sobre santos, beatos e futuros beatos brasileiros, já deixa seu like e se inscreva no canal e me conta nos comentários qual desses você acompanha que pode se tornar santo primeiro. E no comentário fixado aqui embaixo, eu deixei uma oração para cada um desses beatos que eu encontrei e também para o venerável Guido. Depois do vídeo, dá uma olhada lá e reza com calma. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.